ouvintes da Rádio Alô Brasil. Nós estávamos ali viajando, estávamos na Paraíba, mas já estamos de retorno, muito feliz por estar retornando mais uma vez, né, na Rádio Alô Brasil, no estúdio da Rádio Alô Brasil, para estarmos assim ministrando a palavra do Senhor. É muito bom estar de volta e tendo a oportunidade de mais uma vez falar da palavra daquele que vive e reina para todo sempre. Estivemos ali passando ali uns 15 dias com a família, para visitar os familiares, e também lá, né, graças a Deus, lá Deus abriu uma porta lá. Estávamos orando muito a respeito disso aí, e assim foram ouvidas as nossas orações, e Deus assim preparou uma porta para estar ministrando aos corações daquele povo que ali reside. Então participamos ali de cultos também, e agradeci muito a Deus, né, por ter enviado os servos de Deus ali daquele local para estar ministrando a palavra do nosso Deus naquele lugar. Então é maravilhoso, é gratificante, né, louvar, engrandecer a esse Deus que vive e reina para todo sempre. Louvado seja o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. E nessa noite estamos aqui para ministrar mais uma vez a palavra do Senhor aos ouvintes, né, pedindo ao Espírito Santo que nos oriente. Como sempre, o Espírito Santo tem nos orientado, o Espírito Santo tem nos conduzido. Isso porque não é a nossa palavra, mas é a palavra do nosso Deus. Palavra que traz vida, a palavra que é viva e eficaz. Amém. É a palavra do nosso Deus. Então é o único livro no mundo que o autor está presente, que tem poder para transformar vidas. Tem poder para libertar vidas, é a verdade, a palavra de Deus, como diz João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí Jesus falando, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, não tem outra opção a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo. É o único caminho que nos conduz ao nosso Deus. Ele deixou bem claro, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não é um caminho, não é uma verdade e não é uma vida. É o caminho, é a verdade e é a vida. E ele deixou escrito, não há outro intermediário para se achegar a Deus, a não ser através do Senhor Jesus Cristo. Não há outra pessoa no mundo que possa te fazer chegar a Deus, a não ser o Senhor Jesus Cristo, porque foi Ele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, né? E veio para nos dar vida, vida com abundância, veio para nos religar novamente a Deus, porque a Bíblia diz, está escrito no livro de Romanos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pelo ato de Jesus Cristo ter morrido na cruz do Calvário e ter nos religado a Deus novamente, querido, porque a dívida era muito alta, a dívida que tínhamos com o nosso Deus era muito alta, e não podíamos pagar essa dívida, mas o Senhor Jesus Cristo, na plenitude dos tempos, veio até esta terra, e assim pagou a dívida, rasgou a cédula que era contrária a nós, rasgou o véu de alto a baixo, e agora, meus amados e queridos, nós temos livre acesso ao nosso Deus. A hora que quisermos entrar na presença do Senhor em oração, assim pode se fazer, porque o véu foi rasgado, a célula que era contrária a nós foi rasgada. Isso então é gratificante, servir a esse Jesus Cristo, servir a Deus, servir ao Pai eterno. É isso? Então louvado seja o nome santo do Senhor. E para ministrarmos aqui a palavra de Deus, vamos ler Mateus 24, que é muito conhecido nosso. Eu creio que todos já ouviram falar a respeito dessa passagem em Mateus, os sinais dos fins dos tempos. Não é isso? Então essa mensagem, querido, é uma mensagem de alerta, que traz um alerta, meus amados, aos nossos corações. Muitos aí podem pensar, mas é uma mensagem repetitiva,
é uma mensagem que já foi muito pregada, querido. Mas, amados e queridos, se você olhar, se nós olharmos para a palavra de Deus, querido, é o que mais tem acontecido nos tempos de hoje, com mais ênfase, né? Esses acontecimentos, esses sinais, né? Que vem acontecendo nos dias de hoje, está visível aos nossos olhos. Então, quando a palavra de Deus, ela não é repetitiva, é porque o nosso Deus, ele tem um cuidado imenso com cada um de nós. E para que quando esses acontecimentos quando esses sinais vierem a acontecer, não nos venham a pegar desapercebidos. Nós venhamos estar o quê? Vigilantes, nós venhamos ser prudentes, para que nós não venhamos ser enganados, como diz a palavra do Senhor. Nós venhamos estar como aquelas 5 virgens prudentes. Reparem que eram 10 virgens, mas 5 eram prudentes e 5 imprudentes. E reparem, amados e queridos, que todas as 10 estavam no mesmo lugar e todas as 10 estavam esperando o mesmo noivo. Mas havia uma diferença, meus amados e queridos. Não é a mensagem que eu quero pegar a respeito das 10 virgens, mas para falar a respeito da vigilância. Elas estavam no mesmo lugar, as 10 virgens esperando os mesmos noivos, mas havia um diferencial. O diferencial é que 5 estavam preparadas e 5 não estavam preparadas. E quando o noivo entrou, quando o noivo chegou, pegou a metade de surpresa. Pegou a metade de surpresa. Imagine, amados queridos. Não foi uma, não foi 2 que foi pega de surpresa, mas 5. A metade das 10 que tinha ali, metade foi pega de surpresa. Então, amados e queridos, os sinais dos fins dos tempos, quando Deus aqui traz em sua palavra para nos exortar, é isso? Então não é uma mensagem repetitiva, é o cuidado que Deus tem para que nós não venhamos ser enganados e sermos pegos de surpresa. Então Mateus 24, amado, ele começa a partir do capítulo 24, a partir do versículo 4. Jesus, ele lhes respondeu. Ele começa dizendo: vedes, que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitas pessoas. Repare, amados, que não é pouca gente, ele diz muitas, enganarão a muitos. Então há de ter um cuidado, porque cada dia que passa nós vamos vendo os sinais ficarem mais fortes a respeito dos fins dos tempos, a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo. E nesse capítulo 24, o Senhor Jesus Cristo já começa dizendo: que ninguém vos engane. No 6 ele diz: e certamente ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. E será que isso nos tempos atuais não tem se intensificado? Será que nos dias de hoje a gente liga os jornais, a gente liga a televisão e vê em jornais guerras e rumores de guerra? Como ele diz em sua palavra, nação contra nação, reino contra reino. Ele diz que ouvireis falar de guerras e de rumores de guerra, mas que mediante a isso, aqueles que têm o conhecimento da palavra de Deus, aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, vede, não vos assusteis. Por quê? Porque é necessário que nós venhamos ouvir falar disso. É necessário que venha guerra, é necessário que haja rumores de guerra, mas que não é para aqueles que esperam no Senhor ficar assustado. Por quê? Porque assim o Senhor já está nos alertando, é necessário que isso aconteça. Mas mesmo isso acontecendo, mesmo guerras e rumores de guerra acontecendo, a palavra de Deus diz que ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremoto em vários lugares.
Era comum terremotos em muitos outros lugares. A gente nunca viu falar de terremoto aqui no Brasil, mas em vários estados do Brasil já aconteceram, meus amados, tremores. Então, amados e queridos, isso é um prelúdio da vinda de Jesus Cristo, um sinal dos finais dos tempos. Terremotos, fomes. E nós vemos hoje, eu tenho visto, amado, nessa viagem que eu fiz agora, eu peguei um longo trecho e vi, amado, muita seca, muita seca. Quem viaja mesmo pelo Nordeste, a gente vê que é muito seco, muito seco. Vê muita carcaça de animais, vê muitos animais na pista morrendo. E quando eu cheguei lá, no estado da Paraíba, até um certo estado em Pernambuco estava chovendo. Mas para lá, meus amados, é seca total. É coisa assim de dar pena no coração. Muitas fomes. A gente vê hoje, você chega no mercado hoje, você vê um quilo de feijão que era R$4, hoje triplicou, é 3 vezes mais, é 12, 13 reais agora um quilo de feijão, porque os lugares onde tinha fartura de feijão, as cidades onde plantava feijão, não chove mais. E mesmo assim, e nesses outros lugares no Nordeste é assim. Então, meus amados queridos, é fome, haverá muita fome, terremotos em vários lugares. Tudo isso que nós estamos falando, guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos, tudo isso é o princípio, Jesus dizendo que é o princípio das dores. É o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do nome de Jesus, por causa do meu nome. E neste tempo, amado, quando acontecer todas estas coisas, quando tudo isso vier a acontecer, a palavra de Deus diz que muitos hão de se escandalizar, e é o que nós estamos vendo muito nos tempos atuais, queridos. Nós estamos vendo a iniquidade se aumentando de tal maneira, meus amados, que eu creio que esteja perdendo por tempo de Sodoma e Gomorra. Nós estamos vendo o ser humano hoje parecendo assim que está sem lei, que não tem lei. Muitos se escandalizando, traindo e odiando uns aos outros. E é o que nós temos mais visto nos dias de hoje. O ser humano acabando com a própria espécie. Um ser humano destruindo o seu semelhante. O ser humano traindo, odiando os seus semelhantes. É assim que muitos estão nos dias de hoje. É o ódio, é a traição. Nós vemos aí muitos acontecimentos nos dias de hoje. Quando ligam a televisão, para ser mais preciso, na Europa, o homem pega uma arma, mata 30, 40, 50 de uma vez. O outro pega, coloca uma bomba na sua cintura e aí explode e tira sua própria vida e de outras pessoas que estão ao seu redor. Aonde está o amor, meus amados e queridos? Aonde está o amor? Porque a palavra de Deus, por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E a iniquidade, o pecado tem aumentado cada dia mais, tem sido comum. Hoje muitas pessoas veem o pecado como algo comum. Para muita gente hoje, o certo hoje é errado. E o errado é certo. Se você hoje é certo, o pessoal lhe vê como um fanático. Ah, não precisa ser assim. Por você andar certinho, você não vai a lugar nenhum. Nós ouvimos muito isso nos dias atuais, nos dias de hoje. É a sociedade.
traindo, odiando e matando uns aos outros, semelhantes, o seu próprio semelhante. E o Senhor vem nos avisando isso há muito tempo. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Meu Deus! Tanta gente sendo enganada no dia de hoje. Tantas pessoas sendo enganadas nos dias de hoje. Por aqueles que deveriam estar falando a verdade, aqueles que deveriam estar trazendo o povo para perto de Deus, trazendo o povo para ter uma comunhão com Deus, uma intimidade com Deus, mas não é o que nós estamos vendo nos dias de hoje. Estão afastando o povo de Deus, estão conduzindo o povo de Deus a coisas terrenas. Paulo disse: trabalhai pela comida que não perece. O nosso tesouro, querido, não são coisas terrenas porque são passageiras. Mas o nosso tesouro está lá no céu, querido, onde a traça, nem os bichos, nada pode corroer, pode comer, nada, nada, nada. Porque a palavra de Deus diz: aonde está seu tesouro, aí está o seu coração. E é o que o Senhor Jesus tem falado: e se levantarão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Quase todos, queridos. E é o que tem faltado hoje, nos dias atuais, nos nossos dias, querido, é o amor ao próximo. Jesus, Deus, ele resumiu toda a lei em apenas 2 mandamentos. Apenas, amados, 2 mandamentos foi resumido toda a lei. Jesus, ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. É o que Deus nos pede. Ele disse: olha, me ame de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, me ame. E ao seu semelhante, ao seu próximo como a ti mesmo. Para você amar alguém, primeiro você tem que se amar a Deus e amar você próprio. Porque quando você ama a Deus, quando você se ama, você vai amar o próximo. Você não vai desejar mal para o seu próximo. Jesus disse: o amor de muitos se esfriará, de quase todos se esfriará. É por isso que nós vemos hoje, amados, tantas atrocidades acontecendo debaixo do sol. Porque o ser humano deixou de se preocupar com o próximo. Não são todos. Toda regra tem sua exceção. Não são todos, mas são muitos que deixou de se preocupar com o seu próximo. Não quer nem saber. Mas o Senhor traz uma esperança para cada um de nós, querido. Nem tudo está perdido. Amém. Em meio a tudo isso, querido, nem tudo está perdido, queridos. Louvado seja Deus. Porque ele diz que mediante a essas coisas, mediante aos escândalos, mediante as guerras, aos rumores de guerras, mediante a nação está se levantando contra a nação, reino contra reino, mediante a fome, a terremotos, mediante as dores, as tribulações, mediante nós sermos odiados por causa do nome de Jesus Cristo, mediante a tudo isso, meus amados e queridos, ele disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Louvado seja Deus. Amém. Há uma esperança, meus amados e queridos. Nem tudo está perdido, há uma esperança. Mas a esperança para quem, amados e queridos? A esperança para aquele que está em Deus, para aquele que faz a vontade de Deus, para aquele que está no caminho de Deus.
aquele que está no centro da vontade de Deus. Eu vim agora ali no carro conversando com o irmão Hélio, e ele falando a respeito de Jó. É uma história muito linda, uma história de superação e de confiança em Deus muito linda. Meus amados, Jó perdeu tudo. Jó perdeu o que tinha a riqueza perdeu. Jó perdeu os filhos. Jó foi tocado na saúde. Satanás ainda disse a Deus: olhe, tudo que o homem tem, ele dará pela sua saúde. Só que a Bíblia diz, amados e queridos, que Jó era um homem fiel, era íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. Por que Jó se desviava do mal? Porque ele confiava em Deus, porque a presença de Deus estava dentro dele. Meus amados, e aqueles que estão cheios da presença de Deus, amados, aqueles que estão cheios do Espírito Santo, aqueles que confiam em Deus, aqueles que perseveram até o fim, queridos, o desviar do mal para ele é natural. Pode perder tudo na vida, pode perder casa, pode perder pai, perder mãe, perder filho, perder tudo, mas ele só não perdeu a confiança no Deus que ele servia. Ele disse: foi o Senhor quem me deu e foi o Senhor quem tirou. Em tudo isso a palavra de Deus diz que Jó não blasfemou contra o Senhor. Ele perseverou. Jó continuou perseverando. Não é isso que a palavra de Deus diz? Que aquele que perseverar até o fim. Não é perseverar, mas até a metade do caminho. Não é perseverar até 75% do caminho, 85%, mas até 100% do caminho. Aquele que perseverar, aquele que se manter íntegro, aquele que se manter fiel a Deus, aquele que se desvia do mal, será salvo. Será salvo, louvado seja Deus. E quando é que virá o fim? Aqui a palavra de Deus nos diz também: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Amém. Agora, amados, para a gente aqui já finalizar, eu sempre via, meditando nessa passagem no 24:14, diz assim que e será pregado este evangelho do reino. Então virá o fim. Mas, amados, não é bem assim o que temos visto nos dias de hoje. Não é o evangelho do reino de Deus que está sendo pregado. São poucos. Deus ainda tem profetas na terra que verdadeiramente pregam a palavra de Deus na sua integridade, na íntegra. Deus ainda tem levantado profetas, como ele fez com Isaías, com Elias. Diz: ah, Senhor, só eu fiquei. Ele disse: não, ainda tem mais, ainda 7.000 ainda reservados ainda, que eu separei para mim. E será pregado o evangelho do reino. Queridos, o que tem que ser pregado não pode fixar o homem na terra, tem que tirar o homem da terra e transportá-lo para os céus. O evangelho do reino de Deus. Queridos, a Bíblia diz: olha, aonde nós vivemos na terra, se na terra nós tínhamos uma vida de mentira, o que é que tem que ser pregado? Amados, abandone a mentira, porque para onde nós vamos não existirá mais a mentira. Para o reino onde nós vamos, a iniquidade não pode entrar. A mentira, a prostituição, a idolatria não pode entrar. É isso que tem que ser pregado, amado, nos dias de hoje, o evangelho do reino de Deus, que nos conduza à presença de Deus. É o que tem que ser ensinado ao povo. Não um evangelho que prenda o povo na terra, que prenda ao povo as coisas materiais, não.
Isso aqui, amados, um dia vai passar. Tudo isso que nós estamos vendo hoje, diz a palavra de Deus, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Então, verdadeiramente, quando o evangelho do reino de Deus for pregado aqui na terra, então virá o fim. Não é um evangelho onde o homem é o centro, não é um evangelho para fazer a vontade do homem. Não. Mas quando começarem a pregar verdadeiramente o evangelho do reino de Deus, colocar verdadeiramente Deus no centro, apontar o homem para Deus, apontar o homem e dizer, olha, Deus é o centro. Deus é o centro da nossa vida. Deus é o centro das nossas pregações. Deus é o centro dos nossos louvores. Deus é o centro da nossa vida. É isso, é esse evangelho que tem que ser pregado, amado. Do reino de Deus. Reino fala de outro lugar, não é do lugar onde você está vivendo. Reino deixou bem escrito. E esse evangelho do reino será pregado. E aonde Deus vive? É simples, uma pergunta simples. No céu. E como é o sistema lá no céu? Como é que é regido lá no céu? Quando o Senhor Jesus nos ensinando a oração do Pai Nosso, Ele diz, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Olha aí, olha o que Jesus ensinou naquela oração. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra, como é feita onde, meus amados? Como é feita no céu. Então a vontade de Deus tem que ser feita onde? Aqui na terra, como é feita onde? Lá no céu, que é o lugar para onde nós vamos. É como nós fazemos uma viagem. Vocês vão viajar daqui para o Japão. Quem conhece o Japão? Falar a língua? Quase ninguém conhece. Mas se tiver você aqui já começar a se preparar daqui, quando você chegar lá você não vai estar perdido. Porque você já começou a aprender como é o sistema lá do Japão. Você já começou a aprender como é a língua do Japão, como é os costumes de lá do Japão. Então você já vai sabendo, quando você chegar naquele lugar, você não vai estar perdido, você não vai se sentir um peixe fora d'água. Por quê? Porque você já vai sabendo como é o sistema daquele local. E lá no céu é diferente, amados? Não é diferente. Não é diferente. Nós já temos que começar a saber daqui como é o regimento lá do céu. Como é o regimento lá onde o nosso Senhor Jesus Cristo vive e reina. Então, amados, quando esse evangelho que tira o homem das coisas materiais e leva o homem para Deus, quando esse evangelho do reino de Deus começar a ser pregado em todo o mundo, para testemunho, a Bíblia diz, para testemunho de todas as nações, aí sim virá o fim. Aí sim, o nosso Senhor Jesus Cristo vai encontrar um povo preparado, um povo santo, um povo remido, com suas vestes não manchadas, mas com suas vestes limpas, puras, lavadas no sangue do Cordeiro de Deus. Glória a Deus. Então, amados, não se assuste. Não se assuste pelo que está acontecendo nos dias de hoje, que ainda há esperança. Ainda há esperança. Busque a Deus. Ele diz em sua palavra, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós. Busque a Deus enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Porque, amados, para finalizar, como aquelas 10 virgens, as 5 virgens prudentes e as 5 imprudentes, as 5 nécias. Quando elas saíram, que foram buscar o azeite para a sua botija, aí o noivo chegou.
E quando o noivo chegou, aquelas que estavam dentro, fechou-se a porta e foram cear com o noivo. E aquelas que estavam do lado de fora começaram a bater na porta e dizendo: abre, abre, abre. Só que o Senhor Jesus, o noivo, disse: eu não vos conheço. Tentaram, mas não conseguiram. E assim também como nos dias de Noé, querido. Noé avisava. Noé estava avisando ao povo que Deus ia mandar a destruição sobre a terra através das águas. Mas se o povo ouvisse a voz de Deus e entrasse na arca, eles se salvariam. Noé obedeceu a palavra de Deus, obedeceu a voz de Deus. E fez o que Deus mandou. Mas teve muitos que não obedeceram a voz de Deus. Dizendo: Noé, você vem pregando isso há muito tempo, você vem falando isso há muito tempo e até agora nunca aconteceu nada num deserto desse. Como é que vai chover? Como é que vai vir tanta água para levantar essa arca aí, Noé? E muitos duvidaram, acharam, chamaram Noé de louco. E Noé nos dias de hoje não é diferente, querido. Mas quando Noé entrou na arca, Deus lacrou a porta por fora. E ninguém pôde abrir, querido. Então a chance é hoje. A porta, a arca é Jesus Cristo. Aquele que entrar pela porta que é Jesus Cristo, entrará, sairá e achará pastagem. Achará descanso para as vossas almas. Achará refrigério para as vossas almas, queridos. Então, amados, coloque numa balança. Veja se vale a pena ficar com os pés plantados nas coisas terrenas ou permitir que o Espírito Santo lhe dê asas para assim estarmos cada dia mais subindo, subindo, subindo até a presença do nosso Senhor Jesus Cristo, para naquele grande dia nós cearmos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Na mesa preparada pelo Cordeiro de Deus. Amém? Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o Senhor Deus continue lhe abençoando cada dia mais. Que as consolações do Espírito Santo sejam abundantes na vida de cada um de nós. Que a paz do Senhor Jesus reine cada dia mais nos vossos corações, nas nossas famílias, nas nossas casas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que assim o Senhor nos dê cada dia mais a paz do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim eu agradeço mais uma vez pela oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. E graças.